Olá, estamos de volta para a série Debates Covid-19, tratamento precoce para salvar vidas. E hoje eu converso com Vivian Barbosa, que é farmacêutica, esteto e ozonioterapeuta. Seja bem-vinda, Vivian. Obrigada, Kelly, pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo contribuir com algumas informações importantes, principalmente nos temas, de hoje, atualidade, que exige bastante informações mesmo. Então, a ozonioterapia hoje é um tema bastante polêmico, Era um assunto um pouco desconhecido da população e agora ele vem à tona. Então, eu gostaria de começar explicando o que é a ozonioterapia. Sim. A ozonioterapia hoje ela se enquadra nas técnicas práticas integrativas complementares, assim como a parte de acupuntura, enfim, outras terapias não reconhecidas como, vamos dizer assim, oficiais, mas sim reconhecidas como também complementares a tratamentos. Então ela surge aí na década de, muito além de década, centenas de anos atrás, por volta de 1700, já tem os primeiros relatos de ozônio, do ozônio, como surgimento de ozônio. E na Segunda Guerra Mundial, sim, ela vem com um conceito realmente de tratamento de feridas, porque ela tem uma propriedade antibacteriana fenomenal, é incrível realmente. Antifúngica também e antiviral. Então, desde então, tem se utilizado nas práticas médicas. Quando que chegou no Brasil a ozonioterapia? Por volta de 1970, um médico alemão, radicado aqui no Brasil, já traz também o uso da ozônio, no sistema de saúde, onde é feito cada vez mais a aplicação do ozônio em medicina regenerativa, principalmente, tratamento de feridas, tratamentos de dores articulares, enfim, então uma ampla ação. Você acha que a gente podia comparar assim, a visão que as pessoas têm da ozonioterapia com a medicina ortomolecular, que é uma coisa que nem todo mundo tem certeza do que é, mas que é feito, que dá resultado? Sim, muitos resultados comprovados cientificamente. É importante deixar isso bem claro, que cada vez mais e mais estudos científicos têm sido publicados e que realmente têm eficácia. Não é uma coisa que a gente acha que pode dar certo, ela realmente dá certo. Claro que desde que o profissional habilitado esteja realmente capacitado para atuar com ozônio nos casos específicos. É isso que eu queria te perguntar. Quais profissionais que podem atuar nessa área de ozonioterapia? Basicamente todos os profissionais da área de saúde, desde que habilitados e capacitados de acordo com a resolução de cada profissão. Por exemplo, eu, farmacêutica, este ano mesmo nós tivemos o sucesso, a grande vitória de uma resolução específica para o farmacêutico atuar como ozonioterapeuta. Então, a gente tem que seguir uma resolução de uma carga de hora de estudos, assim como outros profissionais também. E qual seria a relação que a ozonioterapia tem com a Covid-19, que está todo mundo comentando esse assunto? Bom, a ozonioterapia, ela vem como um antioxidante muito potente, Ela vem para melhorar o sistema imune das pessoas. Então, não que seja um tratamento para a Covid, mas sim um complemento. Não seria um tratamento curativo, mas poderia se dizer que ele é um tratamento preventivo? Preventivo e quando a pessoa já acometida por a Covid ou outras doenças, também no sentido de potencializar, de melhorar e acelerar a cura. Então, hoje a gente tem medicamentos, estudos de possíveis medicamentos que podem ser utilizados para tratamento de Covid, associando-se também à ozonioterapia. Então, a gente consegue dar uma melhora para o organismo, é um estímulo muito grande de células defensoras do organismo. Então, quer dizer que se a pessoa tiver o diagnóstico de que ela está infectada com a Covid, ela não precisa ficar internada no hospital, ela pode fazer esse tratamento de ozonioterapia para intensificar o tratamento com os medicamentos que foram passados pelos médicos? Exatamente. Ela estando internada ou não, ela pode fazer o uso da ozonioterapia. Inclusive, na China já tem estudos, nos primeiros casos, já fizeram estudos em que comprovaram que a ozonioterapia sim tem bastante eficácia. Na Itália e outros países também se utilizam muito a ozonioterapia. E mais ainda agora no caso de Covid. Claro, como uma pandemia, uma questão mundial, vem à tona um conhecimento, mas já utilizado há muito tempo, Vivian, eu vou bater nessa tecla.
de que forma que o ozônio pode ajudar uma pessoa que está infectada pelo Covid? Aumentando a imunidade, aumentando as células de defesa do organismo. Então, quando a gente está cometido com a Covid ou qualquer outra doença, essas células é de defesa, como se fossem guardiões realmente do nosso organismo. E eles fortalecem, a gente fortalece o nosso organismo para que a recuperação seja mais rápida e eficiente. Já existem casos aqui em Curitiba de pessoas que fizeram o tratamento e que intensificaram esse caminho da cura? Sim, aqui em Curitiba, no Brasil e no mundo todo. Além dessa indicação, então, para a prevenção da Covid e para intensificar o tratamento de quem está infectado, quais seriam as outras principais indicações para a ozonioterapia no dia a dia normal, sem pandemia? A gente diz que o ozônio é bom para tudo, mas não para todos. Como qualquer outro tratamento, a gente tem algumas contraindicações. Mas, como eu falei, a gente pode utilizar na medicina regenerativa, na medicina terapêutica, Na estética? Na veterinária, na odontologia e atualmente, mais atualmente na estética. Então, procedimentos de rejuvenescimento, de gordura localizada, enfim, então os tratamentos bem específicos e muito interessantes. Nessa parte terapêutica, realmente essa questão da potência, da ser antiviral, antifúngico, e anti-inflamatório, questão de dores articulares, também os resultados são fantásticos. Então, a gente tem vias de aplicação de acordo com o protocolo, de acordo com o objetivo do tratamento. Então, quando você fala em vias de aplicação, tem uma polêmica bem grande, com relação ao tratamento que foi adotado em Itajaí, que está sendo também utilizado em outras partes do país, mas que acabou ficando... Gerou uma polêmica. Gerou uma polêmica e ficou estigmatizado lá do prefeito de Itajaí, que utilizou a aplicação retal, da ozonioterapia para tratar a Covid. Super comum e realmente é dessa forma. Bom, nós temos 3 vias de aplicação. Tópica, onde a gente, por exemplo, pode fazer bags. Bags, vamos supor que tem uma ferida na sua mão, de difícil cicatrização, ou um pé diabético, então, a gente faz bag, um plástico, uma sacolinha plástica específica, claro, onde a gente faz um vácuo e aplica o gás de ozônio e ela vai fazer essa ação local. Ou a gente pode fazer subcutânea, com aplicação, aquelas agulhinhas de insulina bem fininhas, muito usado na estética, em questão de dores também, onde a gente aplica esse gás subcutâneo com agulha, e a via sistêmica, que é a retal. Existem outras vias também, a gente pode fazer auricular, com estetoscópio, faz toda a desinflamação facial, então ajuda muito em sinusites, nessas situações. E essa via retal, que é a sistêmica, que gera uma certa polêmica, Existe, assim, talvez um tabu em relação a essa via, mas profissionais da área de saúde estão super acostumados com esse tipo de administração, É como se fosse um medicamento, como outro qualquer. Claro que também tem que se ter uma discrepância, uma capacitação para se introduzir uma sonda muito fininha, que não causa nenhum desconforto, mas a gente sabe, é intestino, então pode haver perfuração, então tem uma distância certa, um tamanho, um calibre certinho, mas é muito tranquila, a pessoa não se sente desconfortável. Mesmo com a aplicação do gás, não gera nenhum desconforto para a pessoa. E quando a pessoa faz essa aplicação via retal, esse gás, ele vai ele se distribui como no organismo? Por quais vias ele se distribui no organismo? Sistêmica, a gente diz, ou geral, mas principalmente a questão de intestinos, bactérias, a flora intestinal. Então, assim, é um gás, ele tem um alto poder oxidativo e ele se transforma em radicais e água muito rapidamente. Questão, assim, de minutos. Então, realmente, ele vai toda a via sistêmica, fazendo a alcalinização das vias, desinflamando, desintoxicando todo o organismo. Então, as pessoas muitas vezes perguntam, Vivian, mas se é essa aplicação retal, se ele é antibacteriano, não vai interferir na flora boa do nosso intestino? Não. Então, realmente, ele vai atuar na flora que causa as disfunções do organismo. Eu já ouvi, fiz uma pesquisa também sobre pessoas que têm câncer de pele, que estão usando o tratamento da ozonioterapia. Sim. O resultado da ozonioterapia, ele normalmente é percebido em quanto tempo? Ele é mais curto do que os tratamentos normais?
Olha, em casos específicos como o do câncer, é claro que a gente não vai deixar de usar os medicamentos prescritos pelo Sim. médico. É uma associação, né? É uma terapia a mais complementar, mas que realmente intensifica e acelera muito o processo de regeneração de feridas, né? Ou seja, e também essa questão, como eu falei, a alcalinização do organismo. Um câncer geralmente é provocado quando se tem uma acidez, uma disfunção metabólica. Tá? Um câncer de pele pode ou não ter as feridas, né, abertas, enfim. Então, o uso tópico, como eu falei com bags, óleo ozonizado, a gente tem a opção de utilizar o óleo de girassol ozonizado. Então, acelera muito o processo de cicatrização, tá? Indiferente da ferida, sejam de câncer ou, como eu falei, uma ferida de pé diabético, doenças crônicas, pessoas que passam mais de 20 anos, é inacreditável, passam mais de 20 anos com feridas, escaras, e a partir do momento que começa a usar o óleo ozonizado, questões de 2 semanas já tem aquela cicatrização significativa, a ferida simplesmente fecha, tá? E se você associa isso sistêmico, ou seja, tratando local e sistêmico, é fantástico. Acelera realmente. ainda mais. Acelera ainda mais. Então, o tempo varia, claro, da situação do paciente, da cronicidade dessa enfermidade. Agora, digamos assim, eu não tenho nenhuma, não estou infectada pelo Covid, não tenho nenhuma doença pré-estabelecida e eu quero fazer o uso da ozonioterapia para aumentar a minha imunidade, para prevenir que eu pegue outras doenças. Eu posso fazer? Perfeitamente. Inclusive, a indicação é excelente. Hoje em dia, o estresse nosso do dia a dia, a alimentação, mas eu sou vegana, ok, né? Mas esse alimento, de onde provém, né? Os pesticidas, inclusive a gente tem a possibilidade de ozonizar o nosso próprio alimento e a água para a gente ingerir. Então, é fantástico, a gente consegue realmente ter uma qualidade de vida muito melhor utilizando esses processos. Seja você fazendo a via sistêmica, seja você melhorando a sua qualidade de alimentos, qualidade de água e até mesmo de ambientes. Lá no meu consultório de estética, a gente sempre faz a ozonização do ambiente. Então, terminou o dia, a gente deixa o aparelhinho ligado, ele vai ozonificar o ambiente, vai eliminar bactérias, então é perfeito. A gente está sempre protegido, né? E qual que é a periodicidade desse tratamento aí para que eu me torne mais forte, para que eu aumente a minha imunidade? Eu tenho que ir no seu consultório, por exemplo, de quanto em quanto tempo? De 2 a 3 vezes por semana, tá? Claro que no dia a dia, na correria, muitas vezes a gente não consegue se deslocar 3 vezes na semana para fazer um procedimento, para fazer um tratamento. Por quanto tempo isso? Né? Se é um preventivo, até umas 4 semanas, 8 semanas é o suficiente. Tá? Então, claro, cada protocolo tem uma periodicidade, tem um fluxo, né, uma concentração de ozônio também determinada, tá? Mas uma média aí de 8 semanas a gente consegue fazer um preventivo bem interessante e significativo. E é muito rápido, é questão de 10 minutos. É rapidinho. É rapidinho, a pessoa tá liberada, vida normal, não tem o que a gente diz de downtime, ou seja, você não precisa ficar em casa ou esperar muito tempo para voltar às suas atividades. É imediato. Sai do trabalho, vai para lá, faz o tratamento, volta para o trabalho normal. Sem desconforto nenhum. Tá. Só benefícios. Então, Vivian, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, para que eles percam esse medo da ozonioterapia, principalmente dessa aplicação via retal. O que você diria para os nossos telespectadores? Muito conhecimento, né? Buscar informações. Eu sei que a mídia hoje, inclusive vindo para cá, eu estava dando uma olhada, que todo dia eu dou uma olhadinha de como é que tá. A mídia bombardeia muito, infelizmente, né? A gente vê que talvez por interesses farmacêuticos, né, interesses. Sempre tem. Porque a gente tem o nosso próprio medicamento, é uma coisa natural, né? Então é possível sim você ter uma qualidade de vida, evitar doenças é muito mais interessante do que tratá-las. Então, com isso a gente tem, né, resultados tremendos. Então, que fiquem calmos em relação a isso, tranquilos, que se quebre esse tabu de que a via retal não vai afetar em nada questão de sexualidade ou de funcionalidade, né, fisiológica, em nenhum sentido. Tá? E não tem dor, realmente não tem desconforto, é muito tranquilo. Tá certo, então. Eu te agradeço a presença. Obrigada. Desejo sucesso na sua profissão. Obrigada. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigada a você pela oportunidade e convido todos vocês a conhecerem mais sobre a ozonioterapia. Tá certo, muito obrigada.
E a gente também se vê no próximo episódio, quando eu vou falar sobre os transtornos psicológicos que vieram pela pandemia. Até lá. Tchau, tchau.